O Senhor, Ele tem nos ensinado. E eu vou ser sincero, terça-feira eu estava doido para dar uma mergulhada aí. Eu me arrependi tanto de ter mergulhado, irmão, você nem imagina. Eu falei, Jeová, se o Senhor permitir, hoje eu vou mergulhar. E eu senti, né? Também não adianta você fazer a coisa sem sentir. Não é verdade? E eu não vou deixar de falar que terça-feira eu senti, viu, irmão? Senti vontade mesmo, né? Foi uma benção, né? Um monte de irmão mergulhando aí na campanha de Naamã. 7 mergulhos. Foi tremendo. A Aninha ainda gravou alguma coisa no celular dela, né? Mas quem mergulhou, glória a Deus, né? E quem não mergulhou, garanto para você que se arrependeu de não ter mergulhado. Porque foi muito forte. Foi algo extraordinário que aconteceu aqui na terça-feira. Então, eu louvo a Deus, né? Por todos que estavam aqui. Cheguei em casa e minha esposa falou assim, por que você não está molhado? Eu falei, olha, bem que eu queria estar mergulhando ali, você só não sabe como é que está o meu coração, irmão. Vontade mesmo que eu tive de mergulhar, mas é aquele negócio, eu estava com poder na palavra e ação espiritual a gente não pode se desligar, né? E foi um irmão pregou, mas eu estava mas eu sinceramente eu me arrependi de não ter mergulhado. Amém? Os irmãos que mergulhou, parabéns. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão. Em 1 Reis, capítulo de número 19. Maravilha. Hoje nós estamos no projeto Neemias, da qual nós vamos falar um pouquinho também. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E Deus, Ele tem mostrado que Ele tem cuidado de nós. Ainda é o mínimo detalhe, não é verdade? Glória a Deus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Do mesmo jeito que Deus falou com a irmã Kátia, a irmã Margarete talvez não percebeu, mas o Espírito Santo ele estava movendo os corações, não é verdade? E minha esposa ela não usa, mas não é porque ela não usa porque é pecado, ela usa porque não quer, não é verdade? A gente não usa isso e nem prega isso, amém? Porque quando a pessoa começa a falar muito, ele cai em contradição, né? Teve uma irmã da nossa igreja que falava que usava calça era pecado. Mas eu falei, minha irmã, a palavra de Deus não diz nada. A palavra de Deus manda a mulher usar roupa de mulher e o homem usar roupa de homem. E eu fui falando, mas pastor, ficou um bom tempo isso aí, né? Aí um dia que ela saiu da igreja, foi para outra igreja, ela me apareceu de calça. Eu falei, minha irmã, que negócio é esse? Você não me via no meu pé por causa da calça? Você gosta da ela? Ai, pastor, mas ai, ficou sem graça. Então, talvez você deve estar falando, mas pastor, por que você falou assim com ela? Você também teve... Não, mas você não sabe o que é uma pessoa toda vez da sua orelha. Entrava uma pessoa de calça da minha orelha, entrava uma pessoa de calça da minha orelha, não é verdade, irmão? Então a gente prega a palavra de Deus que é melhor, amém? Louvado é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 19. Eu confesso para os irmãos que ia chamar uma pessoa para pregar hoje, né? Confesso, mas eu já cheguei a uma conclusão das minhas orações, então vamos prosseguir com o barco, ele tem que caminhar. Amém, querida? E as minhas pregações, hoje eu não meditei não, viu, irmão? Mas o Espírito Santo vai falar com vocês. Com certeza ele vai trazer Deus em uma área diferente, da qual, quem sabe muitas pessoas ainda não sabem que Deus está lá, naquela área.
Amém? E aí nós vamos trilhar pela palavra do Senhor. Vamos lá. 1 Reis capítulo 19 diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e chegou, assentou-se debaixo do pé do zimbro, e pediu para ser a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. E levantou-se e comeu e bebeu com força daquela comida. Caminhou o que, irmão? 40 dias e 40 noites até Horebe. Até onde? Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeel, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeel o matará. E quem escapar da espada de Jeel, Eliseu o matará. Também concebeu Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas, e depois, e adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu pois a Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então seguirei. Respondeu Elias: vai, volta, o que te fiz eu?
Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram então. E levantou e seguiu a Elias e o serviu, ou o servia. Amém, querido? Pode assentar em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és poderoso, Senhor, na terra. A Tua glória está sobre a Tua igreja. O Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para nossos corações, através, meu Pai amado, desta palavra, para que nós possamos, meu Pai amado, glorificar o Teu nome mais uma vez mais, porque o Senhor é Deus e é poderoso na terra. Revele, Senhor, a Tua vontade para o louvor da Tua glória, e abençoa, meu Pai amado, a cada um que está aqui nesta noite. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amado, neste momento de palavra tremenda da qual nós temos contemplado, nós vimos Deus falar de várias maneiras na igreja, através da bênção, através até mesmo dos testemunhos, dos louvores. Deus tem tratado no profundo do culto a cada um de vocês. E Deus tem trabalhado em várias áreas da sua vida e na sua história em particular. E quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus, Deus vai no íntimo dos nossos corações. E Ele começa a tratar conosco como o Pai trata com teu filho. Amado, é coisa linda quando nós observamos que nesse projeto Neemias, vemos o teu servo Neemias, ele observar que as muros estão derribados, que as portas estão quebradas. E Neemias então, ele se entristece, e mediante a sua tristeza, ele recebe então a autoridade pelo rei, para que ele vá reconstruir, ele vai levantar as muralhas daquele lugar. E aí, vem muitas perguntas, muitas indagações. Aonde Deus está? Aonde Deus está na tua vida? Aonde Deus está no seu projeto? Aonde Deus está na tua casa? Aonde Deus está no teu ministério? Porque muitas das vezes nós achamos que Deus só está na área da alegria. Nós achamos que Deus só fala quando nós temos êxito em tudo. Quando a bênção chega primeiro e nós cantamos no hino e nós louvamos ao Senhor dizendo: verdadeiramente meu Senhor, Ele é fiel. E aí cantamos hinos, irmão, a Deus, testemunhando as pessoas, falando que Deus, Ele é poderoso. E nós contemplamos as pessoas olharem e dizendo assim: esse Deus eu quero conhecer. Esse Deus que te dá alegria, esse Deus que te renova, esse Deus que te abençoa. E aí então, meu querido irmão, ele vem para a igreja, entra por estas portas e ele começa a louvar ao Senhor. E na mesma mensagem, ele vê o pregador falar para ele: olha, Deus tem uma promessa na tua vida. Deus vai mudar a tua existência. Deus vai trabalhar de contínuo, aleluia, no teu cativeiro da tua casa. A pessoa levanta as mãos e fala assim: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero ver o Senhor trabalhar na minha vida. Então a pessoa entra por esta porta, ela senta e na primeira instância, ela levanta as mãos e diz: eu quero me batizar. E a pessoa, ela desce as águas, é batizada. Agora a pessoa está buscando o batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é um processo de santificação. Ele começa a buscar o Espírito Santo, começa a buscar, porque uma chama brotou dentro dele. Ele nasceu de novo para a glória do Senhor. Ele quer viver novidade de vidas a todo momento. E ele acha
que sempre vai ter alegria. Ele acha que sempre vai ter sucesso. Ele acha que toda campainha que ele tocar, ele colocar o dedo, vai tocar no sino da vitória. Ele olha para a situação da vida dele e diz: não, eu sou mais do que vencedor. Eu tenho Deus na minha casa, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus na minha igreja, eu tenho Deus e eu vou vencer. E aí, meu querido irmão, começam as primeiras batalhas daquela pessoa, porque ela entra na igreja e agora ela já não anda mais com leite. Deus já tira ela do leite e começa a dar alguma coisa mais forte para ela. Ela começa a tomar um mocotó de Jeová, e muitas das vezes o mocotó começa a fazer mal para o estômago, porque é uma comida mais forte, e ela então começa a conhecer os efeitos de ser um homem e uma mulher de Deus. Ela começa a sentir na pele as duras perseguições. Ela começa a ver que nem tudo aquilo que ela via era real, e nem tudo aquilo que ela achava que era. Ela começou agora, meu querido irmão, a ter uma mentalidade não de uma pessoa nova convertida. Agora ela tem uma mentalidade de uma guerreira e de um guerreiro. Ela não aceita que Satanás se anda na casa dela. Ela não aceita que Satanás se anda na família dela. Então ela vem e diz: Senhor, o que é que está acontecendo? Meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Senhor, a mudança deveria ser rápida, a transformação deveria ser rápida. E Deus contempla, meu querido irmão, a sinceridade do povo de Deus. Deus começa a ver a tua sinceridade no teu coração. Deus começa a ver a sinceridade, a sua motivação, qual que era. E você começa a ver o lado negativo do Evangelho. Você vê que você anda com pessoas que te traem. Você começa a observar que nem tudo é glória e nem tudo é alegria. E você começa a tentar retroceder. Você tenta voltar para trás. E você fala assim: meu Deus, é melhor eu parar um pouquinho da caminhada. Aí é onde você conhece a segunda pessoa. É aí onde você começa a reparar que Deus não só está na alegria, que Deus não só está na bonança, mas Deus também está no teu estresse. Deus também está na tua crise. Deus também está na sua dificuldade. E você começa a olhar para a Bíblia e começa a ver que Deus, Ele fala com você quando você está nervoso, até mesmo virado dentro da tua casa, que você olha para os cantos e fala: para quê? Para que eu fui entrar nesse projeto? Para que eu fui entrar nesse negócio? E aí você começa a ver Deus trabalhando. Amado, eu quero hoje que você conheça o Elias estressado. Eu quero que você conheça o Elias que outrora apareceu ali como se fosse um Superman diante de uma sociedade corrompida, caída, destruída. E ele olha para aquele palácio como se fosse um crente novo, aponta o dedo profético no nariz de Acabe de Jezebel e diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover mais, segundo a minha palavra não vai chover. Ele não esperou Deus falar, ele apenas ordenou e disse e acabou. Deus fechou o céu. Deus fechou, sabe por quê? Porque tem um crente que
fiz tudo isso no teu nome, para que todos a vejam que só tem um Deus em Israel. Levante a tua mão para você glorificar. O fogo desce. Os profetas de Baal são mortos. No coração de Elias diz: agora vai mudar. Agora a coisa vai crescer. Agora o Deus que eu sirvo vai bradar. É por isso que eu digo, quando eu falei de descer, porque quando todo mundo vê que você é um grande pregador, está na hora de descer no Jordão. Quando todo mundo quiser tirar foto com você, está na hora de descer. Quando todo mundo falar de você, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, você é isso, desça no Jordão. Jordão é lugar de humilhação. Na hora que você estiver no auge, na hora que você estiver lá em cima, na hora que todo mundo falar bem de você, é hora de descer, é hora de mergulhar. Elias, quando observou isso, a palavra do Senhor diz que Elias ouve uma palavra vinda de Jezabel, que iria matar Elias, assim como os profetas de Baal foram mortos. Elias, então, ele fica com medo. Como homem pode ter medo de uma palavra? Como um homem pode ter medo de uma palavra? Um homem como Elias. E aí começa a crise no seu ministério. Está entendendo o mistério, meu irmão? E aí começa a tribulação no seu ministério. Ele começa a ficar estressado. A palavra do Senhor diz que ele foge. Deixa o seu moço ali e foge. No coração dele, ele está dizendo: para que adiantou eu fazer tudo aquilo? Mataram os profetas e só eu fiquei, e agora quero tirar da minha vida. Quem sabe, meu querido irmão, na sua frustração você acha que Deus não está. Quem sabe da sua luta, meu querido irmão, você acha que Deus não está. Quem sabe do seu estresse, você acha que Deus não está. E aí você olha para a vida dele. E aí você olha para o teu irmão que está do teu lado, achava que ele era. E aí vê os porquê. Vem para a igreja, não sente o toque do Espírito. Chega em casa uma tribulação. Você chega dentro da sua casa, senta para jantar ou para comer alguma coisa, o diabo senta do teu lado e começa a rir da tua cara. E você fala: eu vou sair da igreja. O que adiantou eu estar indo na igreja todos esses dias? Tanta campanha que eu fiz. Deus não me viu. Deus não me chegou. Ei, pastor, você está com crise também? Teu ministério. Ninguém respeita você mais. Ninguém olha para você. Aprenda que Deus está até nas suas crises.
Aprenda que Deus está no teu estresse. Aprenda que Deus está na sua tribulação. A palavra do Senhor diz que quando Moisés estava debaixo do nariz de Faraó, ele achava que ele poderia resgatar o povo do Egito. E quando seus próprios irmãos o traíram, dizendo: tu não mataste o egípcio? O que você quer ser como tutor? Quem você pensa que é? Ou seja, que líder você acha que você é para nós? Moisés começou a ter a crise. A Bíblia diz que ele foge, porque ele tinha matado o egípcio. Ele chega na cidade, meu querido irmão, ele passa pelo deserto. E muitas das vezes, meu querido irmão, ele não sabe que Deus estava com ele no deserto, irmão Margarete. Tem pessoas que pensam que Deus estava com ele no Egito. Deus não estava com ele no Egito. Deus estava com ele no deserto. Ei, minha irmã, muitas das vezes você pensa que Deus está na festa, Deus está com você. E muitas das vezes Deus está com você nas suas maiores dificuldades. É ali que Deus está. E ele passa ali, meu querido irmão, e de repente ele tem um encontro com Deus naquele lugar. A palavra de Deus diz, e meu querido irmão, lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 19, ele fala quando Moisés subiu a Horebe, o mesmo monte que Elias subiu. A palavra do Senhor diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Elias andou 40 dias e 40 noites. Até parece uma palavra meio diferente, meio complicada, mas não. Deus provou para Moisés, aleluia, que Deus iria falar com Moisés na hora das maiores dificuldades. É aí que Deus está, meu querido irmão. Na hora da maior tribulação da tua vida, na hora que você estiver sozinho no seu quarto, na hora que você estiver sozinho, estressado, com dificuldade, você pode falar com Deus, porque Deus está ali pertinho de você e está te ouvindo. Não procure Deus numa festa. Não me pergunte por que Deus faz isso. Pergunta para Ele. Moisés, o que você está fazendo aqui, Moisés? Ei, o que você está fazendo aqui nessa noite? Elias! A palavra do Senhor diz que ele teve uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Ele só chegou ao destino porque o anjo desceu. Ele ficou debaixo do pé do Zípro. E ali ele comeu, ele bebeu. E ele teve força para dar uma caminhada, para ele poder caminhar ainda mais. A palavra do Senhor diz que ele chega e tem a mesma situação. Ei, tem pessoas que não entendem. Quer ver uma coisa? Você pergunta para uma criança, ou para um jovem, ou até para um adulto: qual é mais gostoso? O espinafre ou o sorvete? Ele vai falar o sorvete. Mas fala para o teu irmão: o espinafre, ele é ruim, mas ele tem proteína, e o sorvete não. Então nem aquilo que é bom, nem aquilo que é gostoso, pode ser bom para a sua saúde. Às vezes você está só no espinafre, meu querido, na área difícil, complicado. E aí onde Deus quer conhecer você, é aí onde Deus prova que ama você. Nas maiores crises que você está, Deus colocou você no colo dele.
das maiores dificuldades, Deus passou e te abraçou e você não percebeu. Pastor, prova isso aí. Eu provo. A Bíblia diz que Jacó, como a irmã falou de Jacó, por que não falar? Roubou a bênção do seu irmão Esaú. E a palavra do Senhor diz que ele fugiu com a promessa. Mas no meio do caminho os ladrões roubando, deixaram ele sem nada. Ele começou no deserto. E ele quase morre no deserto. Ele estava ali, ele ungiu uma pedra, deitou com a cabeça em cima da pedra. E a Bíblia diz que ele teve sonhos de Deus. E uma das maiores dificuldades de Jacó, e uma das maiores dificuldades dele, ele achava que ele estava sozinho, que ele ia morrer. Quando ele pensou que ele ia morrer, ele viu o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Aleluia! E aí quando ele acorda, ele olha para o lado e fala assim, ó, Deus estava aqui e eu não sabia. Na sua tribulação Deus está contigo. Na sua dificuldade Deus está contigo. Deus aparece em lugares que você muitas das vezes não identifica. Quer ver o outro? Paulo, Saulo de Tarso, foi atrás dos cristãos para perseguir ele. E onde ele achava que Deus não estava, Deus aparece para ele na estrada de Damasco. Ele fica cego. Deus vai ter um encontro contigo. Deus vai ter um encontro contigo onde você acha que Ele não está. Deus vai ter um encontro contigo nas suas crises, meu irmão. Deus não quer somente te dar leite. Deus quer que você prove. Quem não se lembra de Jó? Eu ouvia porque me falaram, agora meus olhos te veem. Nas suas crises, onde Deus está? Na sua dificuldade, onde Deus está? Elias, quando ele chega, irmão, falando do Senhor, quando ele chega no monte, começa a vir um terremoto, o mesmo sistema da glória de Deus. Levante a mão da glória a Deus. Quando Moisés esteve em Horebe, também foi a mesma coisa. Teve esse terremoto. Quando Deus se apresenta, acontece terremoto. Acontece, meu querido irmão, vento, acontece muita coisa. A palavra do Senhor diz que Deus se apresenta ali. Essa dimensão. E quando Deus se apresenta ali, veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava em nada disso. E de repente Deus fala na brisa. Deus chega para Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Ei! Xarabadecandará. O que você está fazendo aqui, Elias? Mataram seus profetas, derrubaram seus altares, e só eu fiquei. E aí agora querem tirar a minha vida. Se tirar a minha vida, não vai ter mais ninguém. E Deus olha para ele e fala, olha, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Você nunca vai estar só. Não pense que você está só na tua prova. Não pense que você está só na sua dificuldade. Não pense que você está só nessa situação. Está enfermo, minha irmã. Deus está contigo. Está desempregado, meu irmão. Deus está contigo. O que você está fazendo aqui, Elias? Volta, retrocede. Sabe o que Deus está falando? Volta para a igreja. Vai voltando. Tem caminho da nossa vida, irmão. E muitas das vezes a gente caímos, não porque nós somos seres humanos. Há um caminho, como o peregrino nos ensina. E se nós nos desviarmos desse caminho, encontraremos
dificuldades, mas tem como retornar, tem como voltar, tem como retornar para pegar o caminho correto de Deus. Está entendendo como é que é o mistério? Quando Deus fala, aonde você está, volte pelo teu caminho, pode voltar. Volta ao que você estava fazendo, que você não faz mais. Pastor, tiraram meu microfone, tiraram isso, tiraram aquilo, meu querido irmão, você quer uma oportunidade? A maior oportunidade é você estar aqui dando glória a Deus. Tem pessoas que falam assim, se eu não pregar, não vou para a igreja. Se eu não pregar, não vou para a igreja. Sabe o que Deus fala através disso? Vai chegar um dia que você não vai pregar mais. E você vai ter que ouvir os outros pregar. Deus usa quem Ele quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Mas nós temos que entender, meu querido irmão, com o projeto de Deus. Não importa você estar na alegria, não importa você estar na tristeza, da maneira que Deus te chamou, não importa se é na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza, Deus vai estar contigo. Quem separa de Deus é você, é nós que separamos de Deus. Deus não nos deixa só. Essa bonança ela tem referência com Gênesis, quando Deus chega ao jardim para conversar com Adão, para conversar com Eva. Ele chega lá e tem aquela conversa. A glória do Senhor vem sobre aquele lugar. Eles estavam vestidos de glória. A glória de Deus envolvia aquele paraíso, meu querido irmão. E Deus então dialogava, Deus falava com eles. Da mesma forma que Deus está falando aqui com Elias, Deus fala na bonança, meu querido irmão. Não se preocupe que quando Deus for falar com você, Ele vai falar com você na calmaria. Ele vai falar com você de maneira clara e objetiva. Ele não vai deixar você com dúvida. Mas até no seu estresse Deus está. Na tua crise Deus está. Ei, não volta não. Se você fazer uma pesquisa sobre os pastores, eu já vi muitos, e você falar para os pastores, pastores, se hoje você tivesse que tomar uma decisão, qual é a decisão que você tomava? Ele falou, nunca eu tinha aceitado ser pastor. Nunca. Por quê, pastor? Você não sabe o que o pastor passa. Você não sabe o que o líder passa. Tem pessoas que desenham o seu líder totalmente errado. Tem pessoas que falam assim, nessa hora, 3 horas da manhã, o meu pastor deve estar orando. E muitas vezes o pastor está roncando. E tem vezes, irmão, que a pessoa liga, ele acorda, não, ele muda a voz, corre para um lado, corre para o outro. Sabe por quê? Porque ele é um ser humano. Pastor, você estava acordado, estava, irmão, glória a Deus, aleluia, irmão. E ele se finge de uma pessoa que ele não é. E quando ele volta para sua cama, ele olha para Deus e fala, Senhor, por quê? Eu não sei qual o desenho que você faz do seu pastor, do seu líder. Eu não sei. E Deus não está nem aí. Deus ele vai te abençoar a si mesmo.
Porque a sua bênção não vem do homem, a sua bênção vem de Deus. Aprenda a ser dependente de Deus. Porque quando você é dependente de Deus, você não entra em confusão. Pastor João, isso é forte. Isso é muito forte. Eu conheci um pastor que acordava meio-dia. Meio-dia ele acordava. Vivia do ministério. E quando ele acordava meio-dia, ele olhava e falava assim: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero. A vontade dele é estar trabalhando, a vontade dele é ser uma pessoa normal como você é. A vontade dele é ser uma pessoa normal, que dá o seu dízimo, que glorifica a Deus, que lê a palavra. Ele queria ser normal, mas sobre ele está verdadeiramente pesando a autoridade de Deus. E aí as crises começam a acontecer. A pessoa olha para o pastor e fala: pastor, você precisa de uma férias. Pastor, por que você não tira uma semana para descansar? Pastor, você não tira. Mas meu Deus, não é isso. Deus está na sua crise. Deus vai abençoar você até nas crises. Deus vai te colocar de pé. Aleluia. Acredita, meu irmão, em nome de Jesus. Você não precisa ser Elias para ter essa crise. Você precisa confiar em Deus. Deus colocou no meu coração, quando eu pregar, trazer só a parte negativa. Quem sabe você se sente bem. Quem sabe você descobre que Deus está naquela área que você achava que não estava. Quem sabe você muda o seu pensamento. Glória a Deus, aleluia. Eu não ia pregar hoje, nem meditei. Mas uma coisa eu garanto para você: Deus está contigo. Nas mínimos detalhes, Deus é contigo. O grito do crente é como se fosse o trovão de Jeová nas costelas do diabo. Satanás tem medo do crente nervoso. Satanás morre de medo. Quer ver Satanás sair correndo e olhar para o crente nervoso. O crente calmo, ele já tem medo, quanto mais o crente nervoso. Meu querido, ele sai correndo. Pastor, Jesus nunca teve crise? Claro que teve. Gente, você não está lá. A palavra do Senhor diz: você não ora nem um minuto comigo. Está todo mundo dormindo. E ele vai lá e olha. A minha alma está batida. Isso é o quê? Isso é o quê? Deus teve que mandar o anjo do céu para confortar. É o quê? E ainda por cima, meu Margarete, a pessoa que andava com ele, que ele mais amava, até mesmo porque colocou ele como obreiro, cuidar das ofertas, tesoureiro, Judas Iscariote. Quantas das vezes Judas não põe a mão na pessoa, a pessoa recebeu a cura por causa do nome de Jesus? Quantas das vezes, irmã, Judas provou o poder de Deus, viu os milagres acontecer? E sabe como Jesus falava com ele? Eu te amo. Mesmo sabendo que ele era um traidor. É simples. Judas, o nome Judas, ele tem um aspecto muito grande. Primeiro, com o povo judeu. Judas era um nome importante. Ele tinha um aspecto com o povo judeu. E outra, com o povo, com a tribo de Judá. Era um nome muito forte. Era um nome que verdadeiramente
Quando se colocava Judas no nome de uma pessoa, você poderia ter certeza que aquela criança era filha do Herodiano, ou era filha de uma pessoa muito importante, porque o nome era muito forte. Ele simplesmente chega à noite, ele vê de Jesus. O coração dele está no dinheiro. Ele vê de Jesus. E com um beijo trai ele. Olha, beijo. E Pedro então se revolta e fala que Judas o traiu. Pedro corre atrás, mas vai atrás. Pedro falou: olha, eu não vou te negar. E todos eles falaram que não negaria. E acusa Judas de traidor, mas todos eles o traíram. Ou você não lembra que Pedro seguia Jesus de longe? Jesus ia levando e Pedro, como se fosse uma pessoa que está escondida, olhando para ver. Sabe qual era o pensamento de Pedro? Eu quero ver Jesus escapar. Será que ele vai escapar? Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque no ministério vai acontecer muitas coisas. E aí, como lidar com essas coisas? Como viver com essas coisas? Voltar para trás? Ou seguir em frente? Seguir em frente, meu irmão. Seguir em frente, meu irmão. Faz parte da tua história. Faz parte da tua vida. Elias, tem medo de morrer? É isso que você tem medo de morrer? Você pensa que Deus não pode livrar você da morte? Pastor, eu tenho medo de morrer. Se é isso que você tem medo de morrer, Deus não vai permitir que você morra. Ele vai te arrebatar. Aleluia. Ele vai te levar com um carro de fogo. A Bíblia diz que Enoque, irmão, andou com Deus, que Deus tomou para si. Aleluia. É por isso que lá na frente aparece quem? Elias. Parece com quem? Moisés. No capítulo de número 17 você vai ver a transfiguração e você vai ver quem ali. No monte. Qual monte? Fala para o teu irmão, dá um glória a Deus bem alto. Quem está buscando o seu no monte, dá glória a Deus. Oh, maravilha! No monte das suas dificuldades, no monte do seu estresse, no monte das suas crises, no monte da sua ira, no monte das suas indagações. Deus está com você, não desista. Vamos ficar de pé, irmão. Apareceu quem? Moisés e Elias. Quem primeiro apareceu? Moisés e depois? Elias, irmão. Mateus 17. E quando Pedro viu aquilo, façamos 3 tendas. Ó, 3 igrejas. 3 tendas significava 3 igrejas. 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Tito. Quando ele estava falando isso, Deus repreendeu lá do céu. A Bíblia diz que quando ele estava falando, Deus falou no céu: esse é meu filho amado, a ele ouve. Sabe quem você vai ouvir? Jesus. Aleluia! Eu falei aqui que tem 2 pregações, eu não vou tirar essas 2 pregações. Tem pregação feita a judeus e tem pregação feita a gentios. Nós somos gentios. Aprenda uma coisa. Muitas das vezes, quando Jesus falara acerca da palavra de Deus, quando os próprios fariseus o interrogavam, ele diz assim: Moisés falou isso, mas eis que eu tenho dito isso. O que vale não é aquilo que verdadeiramente a religião fala.
O que vale é aquilo que Jesus está falando. Se Deus está falando, meu querido irmão, pronto, acabou, glorifica o nome do Senhor. Eis que vos digo, diz o Senhor. E muitas das vezes ele diz: em verdade te digo. Aleluia. Ele diz bem claro, porque o que vale não é a palavra de Moisés, o que vale não é a palavra de Elias, o que vale é a palavra de Jesus na tua vida. E a palavra de Jesus na tua vida é que Ele vai sarar você. Ele vai te livrar das tuas crises, porque Ele vai estar na crise contigo. Ele vai te livrar da perseguição, porque Ele vai estar contigo na perseguição. Até na fofoca Ele vai estar contigo ali. Nas horas mais difíceis, Deus vai estar do teu lado. Então não desista e glorifica. Senhor, nesta noite, coloca o aí, irmão, pastor João. Senhor, nesta noite, abençoa a tua igreja. Pai querido, aqueles que ainda vão querer mergulhar, que assim seja. Senhor, eu te glorifico nessa noite, porque tu és o Deus de Israel. Porque o Senhor é o Deus que abençoa, porque é o Senhor Deus que levanta. É o Senhor que abençoa a tua igreja. É o Senhor, meu Pai amado, que está nas crises. Senhor, eu te glorifico, porque todas as vezes que eu estava em crise, o Senhor estava do meu lado e eu pude contemplar a tua presença. Meu Deus, todo momento o Senhor sempre esteve comigo. Pai amado, eu te glorifico nessa noite e eu te peço, aquele que está passando por dificuldade e prova, que está aqui nessa noite, meu Pai, ainda que esteja até mesmo enfermo, o Senhor é Deus para curar. O Senhor é Deus para renovar esta pessoa. O Senhor é Deus para transformar esta vida. Então transforma, Jeová. Transforma. Em nome de Jesus. E até mesmo aquele que não veio, Senhor, vá de encontro, Pai, abençoando, porque Tu és o Rei da Glória. Senhor, obrigado. Nas minhas crises, eu sei que Tu estás comigo. Deus está contigo, irmão. Fala com tu até irmão que está ao teu lado, percebe dele comigo. Deus sempre está comigo. Coloca ele lá, irmão João. Esse que está aí, já quero. Qualquer um, só para nós terminarmos. Segura a mão do teu irmão, você que pode. Pode ser. Deus está com você nas suas crises. Oh, Deus está conosco, irmão. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são bonitas e infalíveis para te valer. Porque abaixes, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu, Jesus irá. Ele intercede, hoje minha alma espera nele, com fé em
meu irmão, que está assim. É só para você que está com crise. É só para você que fez Jesus nas tuas crises. Deus vai te libertar essa noite. Oh Deus! Meu Deus! Agora, receba o poder de Deus agora, receba o milagre de Deus agora, receba o bálsamo do Senhor agora, receba nessa noite, receba o toque de Deus agora, receba nessa noite, em nome de Jesus, receba! Oh terra, receba, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando aos amados